Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo no meu aniversário de 55 anos. Meu próprio filho me deu um presente, desses que custam uma fortuna e vêm embalados em papel dourado. Eu fiquei emocionado. Pensei que finalmente ele tinha me entendido, que nossa relação havia mudado depois da morte da minha esposa. Mas aí eu descobri a verdade por trás daquele presente caro. E o que eu fiz depois? Bem, digamos que nossa família nunca mais foi a mesma. Fiquem até o final porque essa história vai chocar vocês. Se você gosta de histórias como essa, inscreva-se no canal e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Era uma terça-feira cinzenta no meu apartamento em Botafogo, quando completei 55 anos. O primeiro aniversário sem Helena, minha esposa de 30 anos, que havia partido há 8 meses vítima de um câncer cruel que consumiu não apenas seu corpo, mas também a alegria da nossa casa. A data passou despercebida por mim mesmo, até que a campainha tocou às 10 da manhã. Do outro lado da porta estava Mateus, meu filho de 28 anos, segurando uma caixa elegante embrulhada em papel dourado com um laço vermelho. Seu rosto estava sério, como havia se tornado padrão desde o funeral da mãe. Mas havia algo diferente naquele dia, uma tensão que eu não conseguia decifrar. "Parabéns, pai", disse ele, estendendo o presente com movimentos mecânicos, como se estivesse cumprindo uma obrigação desagradável. Não houve abraço, não houve sorriso, apenas aquela entrega formal que me deixou com um aperto no peito. Convidei-o para entrar, ofereci café, tentei iniciar uma conversa sobre como estava indo seu trabalho na multinacional onde era analista financeiro. Mateus sempre havia sido brilhante com números, formado em administração pela PUC-Rio com louvor, mas desde a morte da Helena, nossa comunicação havia se reduzido a monossílabos e encontros obrigatórios. Ele recusou o café, permaneceu de pé na sala, olhando impacientemente para o relógio como se tivesse compromissos urgentes. A caixa dourada permanecia sobre a mesa de centro entre nós, como um presente de grego que eu ainda não sabia interpretar. "Abre logo, pai", disse Mateus com uma impaciência mal disfarçada. "Tenho que ir trabalhar." Suas palavras me machucaram mais do que deveria. Desde quando meu próprio filho tratava meu aniversário como um inconveniente em sua agenda? Peguei a caixa com cuidado, notando que era pesada e cara, provavelmente vinda de alguma loja elegante da Zona Sul. Dentro, embrulhado em papel de seda azul, encontrei um relógio Rolex dourado, daqueles que custam o equivalente a 6 meses do meu salário de professor aposentado. Fiquei genuinamente surpreso e emocionado. Mateus nunca havia me dado um presente tão caro, tão significativo. "Mateus, filho, isso deve ter custado uma fortuna", disse, segurando o relógio contra a luz da janela. "Você não precisava gastar tanto comigo." Pela primeira vez naquela manhã, ele esboçou algo parecido com um sorriso, mas havia uma frieza naquele sorriso que me arrepiou. "Não se preocupe com o preço, pai. Você merece." Tentei abraçá-lo, mas ele se afastou sutilmente, mantendo a distância física que havia se tornado nossa nova normalidade. Coloquei o relógio no pulso, admirando como ficava elegante, como me fazia sentir valorizado depois de meses me sentindo invisível e esquecido. "Obrigado, filho. Realmente não esperava. Achei que você havia esquecido meu aniversário." "Como eu poderia esquecer?" respondeu ele. Mas havia algo estranho no tom da voz, uma amargura que eu não conseguia compreender. Nos dias seguintes ao meu aniversário, comecei a notar comportamentos estranhos em Mateus. Ele ligava com mais frequência, sempre perguntando como eu estava, se precisava de alguma coisa, se estava cuidando bem da saúde. No início, interpretei isso como sinais de que finalmente estava se preocupando comigo, após meses de distanciamento. Mas havia algo forçado naquela atenção súbita. As perguntas pareciam ensaiadas, mecânicas, como se ele estivesse seguindo um roteiro. Quando eu tentava aprofundar as conversas, falar sobre minha solidão, sobre como sentia falta da Helena, ele rapidamente mudava de assunto ou arrumava uma desculpa para terminar a ligação. Uma semana após o aniversário,
Ele apareceu em casa novamente. Dessa vez trazendo comida pronta de um restaurante caro de Ipanema. Salmão grelhado com legumes. Uma refeição que custava mais do que eu gastava em comida durante uma semana inteira. Pensei que você poderia estar se alimentando mal, disse organizando os recipientes sobre a mesa da cozinha. Homem sozinho nunca sabe cozinhar direito. A observação me irritou. Helena havia me ensinado a cozinhar durante nossos 30 anos de casamento, e eu me virava muito bem sozinho. Mas engoli o comentário, grato por qualquer sinal de cuidado do meu filho. Durante o jantar, ele fez perguntas específicas sobre minha rotina, meus horários, meus hábitos. Queria saber a que horas eu dormia, que remédios estava tomando, se tinha consultado algum médico recentemente. Respondi a tudo, feliz por ter sua atenção, mesmo que fosse estranha. Foi numa quinta-feira chuvosa, 2 semanas após meu aniversário, que descobri a verdade por acaso. Estava organizando alguns papéis de Helena quando encontrei seu tablet escondido no fundo da gaveta da cômoda. Ela costumava usá-lo para ler livros digitais e navegar na internet durante os últimos meses de vida, quando estava muito fraca para segurar livros físicos. Liguei o aparelho por nostalgia, querendo ver que livros ela havia lido nos últimos dias, talvez encontrar alguma nota ou mensagem que ela tivesse deixado. Mas quando abri o histórico do navegador, encontrei algo que me gelou até os ossos. Havia dezenas de pesquisas sobre heranças, testamentos, direitos sucessórios, páginas e páginas sobre como funciona a herança quando um cônjuge morre, quanto tempo demora para liberar bens, como contestar testamentos. E o mais chocante, pesquisas sobre expectativa de vida de homens viúvos, estatísticas sobre mortalidade masculina após os 50. Meu coração disparou enquanto eu lia aquelas pesquisas, todas feitas nos últimos 2 meses de vida de Helena. Ela sabia que estava morrendo e estava pesquisando sobre minha provável morte. Isso não fazia sentido. Helena sempre foi uma mulher prática, mas nunca mórbida ou interesseira. Continuei investigando e encontrei conversas em um grupo de WhatsApp chamado Família, Assuntos Importantes. Era um grupo que incluía Helena, Mateus e Carla, minha cunhada. As mensagens trocadas ali me fizeram o mundo desabar. Com mãos trêmulas, li as mensagens que Helena havia trocado com Mateus e Carla durante seus últimos meses de vida. O que encontrei foi uma conspiração familiar que eu jamais poderia imaginar. Helena havia descoberto que eu tinha uma conta poupança secreta com R$100.000, dinheiro que vinha juntando ao longo dos anos para nos dar uma aposentadoria mais confortável. Era uma surpresa que eu planejava revelar quando ela se recuperasse. Mas ela interpretou aquilo como uma traição, uma forma de esconder dinheiro da família. Nas mensagens, ela dizia para Mateus: seu pai tem dinheiro escondido que pode ser nosso direito. Quando eu morrer, ele vai herdar tudo meu. Mas se ele morrer logo depois, você herda tudo. É questão de tempo. Mateus respondia: mãe, não fala assim. Mas é verdade que homens viúvos não duram muito. Li que 60% morrem nos primeiros 2 anos após perder a esposa. Carla completava: é só questão de cuidar para ele não refazer a vida com outra mulher. Aí sim perdemos tudo. As mensagens continuavam, planejando estratégias para me manter isolado, para controlar minha vida social, para garantir que eu não encontrasse uma nova companheira. Helena, mesmo morrendo, havia orquestrado um plano para me manter sozinho e vulnerável até minha morte natural. A última mensagem de Helena para Mateus me destruiu completamente. Seja gentil com ele nos últimos tempos. Demonstre carinho. Dê presentes. Quando ele morrer, você vai se lembrar que foi um bom filho. Desliguei o tablet com as mãos tremendo violentamente. Tudo fazia sentido agora. O presente caro, as ligações frequentes, a comida cara, as perguntas sobre minha saúde. Mateus não estava demonstrando carinho tardio ou superando o luto. Ele estava seguindo as instruções da mãe morta, me tratando bem enquanto esperava pacientemente por minha morte. Sentei na poltrona onde Helena costumava ler, a mesma onde ela havia planejado minha solidão perpétua, e chorei como não chorava desde seu funeral. Mas dessa vez não eram lágrimas de saudade,
Eram lágrimas de traição, de desilusão, de uma dor que eu nem sabia que existia. Durante 30 anos de casamento, achei que conhecia a Helena completamente. Ela era minha companheira, minha confidente, a mulher que dividia comigo todos os sonhos e preocupações. Como ela pôde planejar algo tão cruel? Como meu próprio filho pôde concordar com isso? Olhei para o relógio Rolex no meu pulso e senti náusea. Não era um presente de carinho. Era um presente de pena. Uma esmola dourada para um homem que eles esperavam que morresse logo. Cada ligação de Mateus, cada visita, cada gesto aparentemente gentil tinha sido calculado, ensaiado, parte de um roteiro macabro. Fiquei sentado naquela poltrona até escurecer, tentando decidir o que fazer com aquela descoberta. Confrontar Mateus? Fingir que não sabia de nada? Como você lida com a descoberta de que sua própria família estava esperando ansiosamente por sua morte? Não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitado na cama que havia dividido com Helena por 3 décadas, olhando para o teto e repassando nossa vida juntos, sob uma nova perspectiva. Quantos outros segredos ela havia guardado? Quantas outras manipulações eu não havia percebido? Lembrei de todas as vezes que ela havia me desencorajado de fazer novos amigos, de participar de atividades sociais, de manter contato com colegas de trabalho após me aposentar. Na época achei que era ciúme ou insegurança natural. Agora percebo que era controle, uma forma de me manter dependente emocionalmente apenas dela. Durante a madrugada, levantei e fui ao escritório onde guardava nossos documentos importantes. Revisei nossos testamentos, nossas contas bancárias, nossa situação financeira completa. Helena havia feito questão de deixar tudo muito claro. Quando ela morresse, eu herdaria todos os bens dela. Quando eu morresse, Mateus herdaria tudo nosso. Eram aproximadamente R$300 mil em bens. O apartamento, as contas bancárias, alguns investimentos que fizemos ao longo dos anos. Para um jovem de 28 anos ganhando bem, era uma quantia atrativa, suficiente para motivar paciência e falsas demonstrações de carinho. Sentado naquele escritório, iluminado apenas pela luz do abajur que Helena havia escolhido, tomei uma decisão que mudaria tudo. Se eles estavam esperando por minha morte, se minha vida havia se tornado apenas uma questão de tempo e herança, então eu iria surpreendê-los de uma forma que jamais esperariam. Na manhã seguinte, liguei para Mateus com uma voz deliberadamente frágil e preocupada. Filho, você pode vir aqui hoje? Não estou me sentindo muito bem. Acho que preciso ir ao médico. Ele chegou em menos de 2 horas, carregando aquela expressão de preocupação forçada que eu agora reconhecia perfeitamente. Durante o trajeto até o hospital, fez todas as perguntas certas, demonstrou toda a solicitude esperada, seguiu o roteiro maternal à risca. Os exames não mostraram nada de grave, apenas algumas alterações comuns para um homem da minha idade sob estresse emocional. Mas quando o médico sugeriu acompanhamento psicológico para lidar com o luto, vi os olhos de Mateus se iluminarem discretamente. Depressão significava maior probabilidade de morte prematura. Pai, acho que você deveria seguir a orientação do doutor, disse ele com uma preocupação teatral. Talvez você precise de ajuda profissional para superar a perda da mãe. É normal. Muitos homens da sua idade passam por isso. Concordei prontamente, interpretando o papel do viúvo fragilizado que ele esperava que eu fosse. Você tem razão, filho. Às vezes sinto que não vou conseguir viver sem sua mãe. Vi a satisfação mal disfarçada em seu rosto quando pronunciei essas palavras. Era exatamente o que ele queria ouvir. Confirmação de que eu estava caminhando para a depressão profunda e possivelmente para uma morte precoce. Durante o caminho de volta para casa, comecei a executar a primeira fase do meu plano de vingança. Nos dias seguintes, comecei a interpretar o papel do pai deprimido e desesperado com maestria. Parei de cuidar da aparência. Deixei a barba crescer descuidadamente. Passei a usar sempre as mesmas roupas amarrotadas. Quando Mateus ligava, minha voz soava cada vez mais apática e desanimada. Como você está, pai? Perguntava ele em suas ligações de rotina. Mal, filho.
Muito mal. Não vejo sentido em nada. Sua mãe era minha razão de viver. Sem ela, sou apenas um velho inútil esperando a morte chegar. Do outro lado da linha, eu podia sentir sua satisfação contida. Cada palavra minha confirmava as previsões sombrias que Helena havia feito sobre minha incapacidade de sobreviver sozinho. Comecei a frequentar o psicólogo que ele havia sugerido, um profissional caro e conceituado de Ipanema. Nas sessões, interpretava o papel do homem destruído pela perda, incapaz de ver futuro, obcecado pela morte da esposa. O psicólogo, preocupado com meu estado mental, sugeriu antidepressivos e acompanhamento mais frequente. Mateus ficou eufórico quando contei sobre a prescrição médica. Pai, você precisa tomar direitinho os remédios. Depressão é coisa séria. Promete que vai seguir o tratamento? Prometi solenemente, sabendo que cada passo estava me aproximando do momento certo para revelar toda a verdade. Mas antes disso, eu queria que ele sentisse na pele a mesma manipulação que havia aplicado em mim. 2 semanas depois de começar o tratamento psicológico, liguei para Mateus numa madrugada, fingindo estar em pânico. Filho, desculpa te acordar, mas estou muito mal. Tive pesadelos terríveis com sua mãe. Ela estava me chamando para ir com ela. Ele chegou ao meu apartamento ainda de pijama, genuinamente alarmado. Encontrou-me sentado no chão da sala, segurando uma foto de Helena, com lágrimas reais escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de saudade, mas de raiva e traição. Porém, ele interpretou como desespero pela perda. Pai, você está me assustando. Vou ligar para o Dr. Henrique agora mesmo, disse, referindo-se ao psicólogo. Não adianta, filho. Nenhum médico vai me devolver sua mãe. Às vezes penso que seria melhor ir embora também. Que diferença faz? Quem sentiria minha falta? Vi o conflito em seus olhos. Por um lado, minhas palavras confirmavam seus piores receios sobre meu estado mental. Por outro, ele não podia demonstrar alívio com minha declaração suicida, sem revelar suas verdadeiras intenções. Pai, não fala assim. Eu sentiria muito sua falta. Você é tudo que me restou da família. Mentiu convincentemente. Naquela madrugada, ele ficou comigo até o amanhecer, fazendo chá, conversando sobre memórias boas da mãe, representando o filho carinhoso e preocupado. Mas eu via além da performance. Via o homem calculista que estava seguindo o roteiro deixado pela mãe morta. Durante o mês seguinte, intensifiquei minha performance de decadência física e mental. Perdi peso propositalmente, comendo pouco quando Mateus estava por perto. Deixei o apartamento desarrumado, com pilhas de pratos sujos na pia e roupas espalhadas pelo quarto. Queria que ele me visse como um homem que estava definhando rapidamente. Criei situações que demonstravam minha suposta incapacidade de cuidar de mim mesmo. Queimei uma panela acidentalmente. Esqueci o gás aberto, deixei a torneira da banheira transbordando. Cada incidente era cuidadosamente planejado para parecer consequência de depressão e descuido. Mateus reagia a cada episódio com uma preocupação que parecia genuína, mas eu conhecia a verdade por trás daquela solicitude. Ele começou a sugerir que eu considerasse contratar uma empregada doméstica, ou até mesmo me mudar para uma casa de repouso. Pai, você não pode continuar assim. Está perigoso morar sozinho no seu estado. E se acontecer algo sério quando não tiver ninguém por perto? Argumentava durante uma de suas visitas semanais, que haviam se tornado mais frequentes à medida que eu aparentava estar piorando. Talvez você esteja certo, filho. Talvez eu não sirva mais para viver sozinho. Respondi com a voz quebrada, observando como seus olhos brilharam discretamente com a possibilidade de me ver internado e ainda mais vulnerável. A cada dia que passava, eu sentia menos pena de Mateus e mais determinação de executar minha vingança. Foi durante uma conversa aparentemente casual sobre finanças que plantei a semente que mudaria tudo. Estava sentado com Mateus na varanda do apartamento, contemplando o mar de Botafogo enquanto ele me atualizava sobre suas preocupações com minha saúde mental e física. Filho, tenho uma coisa que preciso te contar, disse com voz hesitante. Sua mãe não sabia, mas eu tenho algumas economias guardadas.
Dinheiro que juntei ao longo dos anos pensando em nossa aposentadoria. Vi como ele se inclinou para a frente, tentando disfarçar o interesse súbito. Que tipo de economias, pai? Uma conta poupança. Tenho uns 100 mil reais lá. Pensei em usar para viajar com sua mãe quando ela melhorasse, mas agora... Deixei a frase no ar, fingindo estar emocionado demais para continuar. Mateus tentou manter a compostura, mas percebi como sua respiração mudou, como seus olhos se fixaram em mim com uma intensidade nova. Pai, isso é muito dinheiro. Você precisa cuidar bem dessas economias. Para quê, filho? Para que um velho como eu precisa de dinheiro? Não vou conseguir curtir nada sozinho. Pausei dramaticamente. Às vezes penso em doar tudo para a caridade. Pelo menos seria útil para alguém. A palavra caridade teve o efeito de uma bomba. Mateus ficou visivelmente tenso, tentando encontrar argumentos para me dissuadir sem parecer interesseiro. Pai, você não deve tomar decisões importantes enquanto está deprimido. Talvez seja melhor esperar você se sentir melhor. Sorri internamente. A armadilha estava montada. Nas semanas seguintes, passei a mencionar frequentemente minha intenção de simplificar a vida e me desfazer de coisas materiais. Falava sobre doar móveis, vender o carro, até mesmo sobre a possibilidade de vender o apartamento e me mudar para um lugar menor e mais barato. Pai, você está falando bobagem, dizia Mateus sempre que eu trazia o assunto. Este apartamento é seu lar há décadas, e o dinheiro das suas economias pode te dar segurança na velhice. Mas eu insistia. Que segurança, filho? Dinheiro não traz pessoas de volta da morte. Dinheiro não cura a solidão. Prefiro que vá para quem realmente precisa. Durante esse período, intensifiquei também minha aparência de deterioração física. Usava maquiagem teatral sutil para criar olheiras mais profundas. Fingia tremores nas mãos quando ele estava presente. Reclamava constantemente de dores vagas e mal-estar. Queria que ele sentisse urgência, que percebesse que eu estava definhando rapidamente e poderia morrer a qualquer momento. O mais cruel era observar como Mateus reagia a cada sinal de fraqueza. Havia uma luz em seus olhos sempre que eu tossia muito, uma atenção especial quando eu fingia estar confuso ou esquecido. Ele estava torcendo pela minha morte, mas sendo gentil o suficiente para não se sentir culpado depois. Uma noite, fingi ter uma crise de ansiedade tão intensa que ele teve que me levar ao pronto-socorro. No hospital, enquanto eu recuperava a consciência após o atendimento médico, ouvi uma conversa telefônica que ele teve no corredor. Mateus estava falando baixo no corredor do hospital, pensando que eu estava dormindo sob efeito de sedativos leves, mas consegui ouvir claramente cada palavra que ele disse ao telefone. Carla, é sério. O pai está muito mal. O médico disse que é estresse pós-traumático severo, que homens da idade dele realmente têm dificuldade de superar perdas assim. Havia uma pausa enquanto ele escutava a resposta da tia. Sim, exatamente como a mãe previu. Ele não vai durar muito tempo assim. Meu coração acelerou enquanto eu fingia estar inconsciente. A conversa continuava. O problema é que ele está falando em doar tudo para a caridade. Carla, são mais de 300 mil reais contando com o apartamento e as economias secretas. Não posso deixar isso acontecer. Outra pausa, depois. Não posso falar diretamente sobre dinheiro. Vai parecer que só me importo com herança. Preciso ser mais sutil. Talvez sugerir que ele faça um testamento mais detalhado, para organizar melhor as coisas. A crueza da conversa me chocou, mesmo já sabendo de suas verdadeiras intenções. Ouvir ele planejando como manipular um pai supostamente moribundo para garantir herança era mais doloroso do que eu havia antecipado. Você tem razão. A mãe foi muito inteligente, continuou Mateus. Se ele não tivesse ficado sozinho, se tivesse encontrado outra mulher, perderia metade de tudo no divórcio. Assim, quando morrer, fico com tudo. Fechei os olhos com mais força, sentindo uma mistura de dor e determinação. Estava na hora da próxima fase do meu plano. Uma semana após o episódio no hospital, procurei um advogado conceituado em Copacabana para fazer um novo testamento. Mas não qualquer testamento.
Um documento cuidadosamente planejado para dar uma lição que Mateus jamais esqueceria. No testamento, deixei instruções muito específicas. Caso eu morresse nos próximos 2 anos, toda a minha herança seria dividida meio a meio entre Mateus e o Instituto Nacional do Câncer, em memória de Helena. Mas incluí uma cláusula especial. Para receber sua parte da herança, Mateus teria que ler uma carta lacrada que eu estava preparando, na presença do advogado e de 2 testemunhas. O advogado, Dr. Roberto Mendes, achou a cláusula inusual, mas respeitou minha vontade. Sr. Carlos, posso perguntar o motivo dessa exigência específica sobre a carta? Digamos que quero ter certeza de que meu filho compreenderá completamente meus sentimentos antes de receber a herança. Respondi misteriosamente. Naquela mesma tarde, comecei a escrever a carta que revelaria tudo. Minha descoberta sobre as conversas de Helena e Mateus, minha dor ao descobrir que eles estavam esperando por minha morte, cada detalhe sobre como havia interpretado o papel do pai moribundo durante meses. A carta tinha 15 páginas manuscritas, cada palavra escolhida cuidadosamente para causar o máximo impacto emocional. Queria que Mateus sentisse a mesma traição que eu havia sentido ao descobrir a verdade no tablet de Helena. Guardei o documento no cofre do banco, junto com cópias das mensagens que encontrei e outras evidências da conspiração familiar. Após fazer o testamento, comecei sutilmente a melhorar meu estado físico e mental. Era importante que a mudança fosse gradual o suficiente para não despertar suspeitas, mas visível o bastante para frustrar as expectativas de Mateus sobre minha morte iminente. Primeiro parei de fingir tremores nas mãos. Depois comecei a cuidar melhor da aparência, fazendo a barba regularmente e voltando a usar roupas limpas. Minha postura ficou mais ereta, minha voz mais firme, meu olhar mais alerta. Quando Mateus perguntava sobre a melhora, eu acreditava aos antidepressivos e às sessões de psicoterapia. O médico disse que às vezes o luto tem fases, filho. Talvez eu esteja finalmente aceitando a partida de sua mãe. Percebi como essa melhora o incomodava profundamente. Ele tentava disfarçar, mas havia frustração em seus olhos sempre que me via mais animado ou quando eu demonstrava interesse em atividades sociais. Durante esse período, comecei também a frequentar um grupo de apoio para viúvos na igreja do bairro. Era parte do meu plano. Queria que Mateus soubesse que eu estava expandindo meu círculo social e potencialmente me abrindo para novos relacionamentos. Pai, você acha prudente se expor tanto assim? Talvez seja cedo demais para socializar, dizia ele sempre que eu mencionava as atividades do grupo. Mas eu insistia. O psicólogo disse que isolamento social piora a depressão. Preciso tentar reconstruir uma vida social. Foi no grupo de apoio que conheci Margarida, uma viúva de 52 anos, professora aposentada como eu, que havia perdido o marido no mesmo período que perdi Helena. Era uma mulher inteligente, elegante, com um sorriso caloroso e uma forma de falar que me tranquilizava. Nosso primeiro encontro fora do grupo foi casual. Um café após uma sessão particularmente emocionante, onde falamos sobre reconstrução de vida após perdas traumáticas. Mas rapidamente percebi que Margarida poderia ser uma aliada valiosa no meu plano de vingança. Contei para ela toda a verdade. Sobre as mensagens de Helena, sobre a manipulação de Mateus, sobre como havia descoberto que eles estavam esperando por minha morte. Margarida ficou horrorizada com a história, mas admirou minha estratégia de contra-manipulação. Carlos, você é mais forte do que eu imaginava, disse ela durante nosso terceiro encontro, já num restaurante elegante de Ipanema. A maioria das pessoas se destruiria com uma descoberta dessas. A raiva pode ser um combustível poderoso quando bem direcionada, respondi. E você me ajudaria a dar o último golpe nessa situação? Margarida sorriu de forma conspiratória. Depende. O que você tem em mente? Expliquei meu plano. Ela seria apresentada como minha nova companheira, alguém com quem eu estava desenvolvendo um relacionamento sério. O objetivo era fazer Mateus perceber que eu não apenas não estava morrendo, mas também
Estava reconstruindo minha vida de uma forma que ameaçaria diretamente seus planos de herança. Se eu me casar novamente, automaticamente metade dos meus bens se tornará propriedade da minha nova esposa. Expliquei. É exatamente o pesadelo que Helena tentou evitar ao me manter isolado. Margarida concordou em participar da encenação, curiosa para ver como Mateus reagiria à ameaça de perder sua herança esperada. Começamos a nos encontrar publicamente, frequentando os mesmos lugares onde eu sabia que Mateus tinha amigos que poderiam vê-lo e comentar. 3 semanas depois de começar a namorar Margarida publicamente, liguei para Mateus com uma voz animada que ele não ouvia há meses. Filho, preciso te contar uma novidade. Conheci alguém muito especial no grupo de apoio. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Quando ele finalmente respondeu, sua voz estava tensa. Pai, você acha que é uma boa ideia se envolver com alguém tão rapidamente? Mãe morreu há menos de 1 ano. Mateus, o psicólogo disse que é saudável eu me abrir para novas experiências. Margarida é uma mulher maravilhosa, viúva como eu, professora aposentada. Temos muito em comum. Marquei um jantar formal num restaurante caro da Zona Sul para apresentar Margarida oficialmente a Mateus. Durante toda a refeição, pude observar como ele analisava cada gesto dela, cada palavra, cada sinal de intimidade entre nós. Margarida representou seu papel perfeitamente. Falou sobre seus planos de viajar comigo, sobre como estava me ajudando a redecorar o apartamento, sobre a possibilidade de morarmos juntos em breve. Cada frase era uma punhalada nas expectativas de herança que Mateus havia cultivado. Senhor. Mateus, disse Margarida em determinado momento. Seu pai me contou sobre as economias que vocês têm. Que inteligente guardar dinheiro para a aposentadoria. Carlos e eu estamos pensando em usar parte dessas economias para uma viagem à Europa. Vi o rosto de Mateus empalidecer. Minhas economias secretas que ele descobrira através das pesquisas de Helena, sendo gastas com uma mulher que ele acabara de conhecer. Depois do jantar, Mateus pediu para conversar comigo em particular. Fomos até meu apartamento, onde ele finalmente deixou sua máscara de filho preocupado cair completamente. Pai, você enlouqueceu. Mal conhece essa mulher e já está falando em viajar com ela, em gastar suas economias? E se ela for uma golpista? Fingi surpresa com sua reação. Filho, pensei que você ficaria feliz em me ver animado novamente. Por meses você se preocupou com minha depressão. Me preocupo sim, mas não quero ver você sendo enganado por uma estranha que apareceu na sua vida no momento mais vulnerável. Era fascinante observá-lo tentando articular sua verdadeira preocupação, a herança, sem admitir abertamente que era disso que se tratava. Ele falava sobre prudência financeira e segurança na velhice, mas eu sabia que estava pensando nos 300 mil reais que poderiam escapar de suas mãos. Mateus, tenho 55 anos, não sou um velho senil. Sei muito bem o que estou fazendo, respondi com firmeza. E, francamente, estou surpreso com sua reação. Esperava apoio, não hostilidade. Ele tentou recuar, percebendo que havia sido muito direto. Pai, eu só quero seu bem. É que é muito rápido. Vocês se conhecem há poucas semanas. Sua mãe e eu nos conhecemos 3 meses antes de nos casarmos. Menti deliberadamente, sabendo que isso o irritaria ainda mais. Quando você encontra a pessoa certa, sabe imediatamente. A expressão de desespero em seu rosto era quase cômica. Nos dias seguintes, Mateus intensificou suas visitas e ligações, tentando me dissuadir do relacionamento com Margarida. Usava argumentos que variavam desde preocupações médicas. Pai, você ainda está tomando antidepressivos, não deveria tomar decisões importantes. Até apelos emocionais. Você acha que mãe ficaria feliz sabendo que você a substituiu tão rapidamente? Mas eu mantinha minha posição, cada vez mais convencido de meus sentimentos por Margarida. Foi então que ele decidiu ser mais direto, numa conversa que ficou gravada para sempre na minha memória. Pai, preciso falar uma coisa difícil. Você não acha que está sendo egoísta? Fingi não compreender. Egoísta como, filho? Pensando só na sua felicidade,
esquecendo que tem uma família que se preocupa com você. Se você se casar de novo, vai dividir tudo o que construiu com mãe com uma estranha. Ali estava. Finalmente ele havia revelado abertamente sua preocupação com a herança. Era o momento que eu esperava há meses. Mateus, disse com voz calma, você está sugerindo que eu deveria ficar sozinho pelo resto da vida para preservar sua herança? Ele percebeu que havia ido longe demais. Não é isso, pai. É que mãe trabalhou a vida toda para vocês terem essa estabilidade. Seria injusto com a memória dela dividir isso com qualquer pessoa. Qualquer pessoa? Margarida não é qualquer pessoa. E, francamente, estou chocado com sua atitude. Desde quando minha felicidade pessoal deveria ser subordinada às suas expectativas financeiras? A discussão ficou tensa. Mateus tentou recuar, mas o estrago estava feito. Ele havia revelado suas verdadeiras motivações de forma clara demais para tentar disfarçar. Foi naquela mesma noite, após a discussão com Mateus, que tomei a decisão de acelerar minha revelação. Não conseguia mais manter a farsa. Liguei para ele às 11 da noite pedindo que viesse ao meu apartamento urgentemente. Aconteceu algo grave? Perguntou ele com preocupação. Sim, algo muito grave. Preciso te mostrar uma coisa que vai mudar tudo entre nós. Mateus chegou em meia hora, encontrando-me sentado na sala com o tablet de Helena sobre a mesa de centro. Ao lado, havia impressões de todas as mensagens do grupo familiar e cópias dos documentos que ela havia pesquisado sobre heranças e mortalidade masculina. Senta, filho. Temos muito que conversar, disse com uma seriedade que ele não havia visto em mim durante todos aqueles meses de encenação. Ele se sentou lentamente, os olhos fixos nos papéis espalhados sobre a mesa. Mesmo sem ler o conteúdo, parecia pressentir que algo terrível estava prestes a acontecer. Há 3 meses encontrei o tablet da sua mãe guardado na gaveta. Estava organizando as coisas dela quando decidi ligar o aparelho por nostalgia. Fiz uma pausa dramática. O que descobri mudou completamente minha percepção sobre vocês dois. Comecei a ler algumas das mensagens em voz alta, observando como o rosto de Mateus empalidecia a cada palavra. Quando cheguei na parte onde Helena calculava minha expectativa de vida e onde ele concordava com as estatísticas sobre mortalidade de homens viúvos, vi suas mãos tremendo. Pai, eu posso explicar. Explicar o quê, Mateus? Explicar como vocês planejaram minha solidão. Como esperaram por minha morte. Como você seguiu as instruções da sua mãe morta para me tratar bem, enquanto aguardava pacientemente eu morrer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mateus estava pálido, suas mãos tremiam ligeiramente, e pela primeira vez desde o funeral de Helena, vi emoção genuína em seus olhos. Mas não era tristeza ou remorso, era pânico puro. Pai, não é bem assim. Não é bem assim? Interrompi. Então me explica como é, filho. Me explica por que você deu um Rolex caríssimo no meu aniversário, logo depois de ler mensagens da sua mãe, dizendo para ser gentil comigo nos meus últimos tempos. Ele tentou se levantar, mas gesticulei para que permanecesse sentado. Ainda não terminei. Quero que você saiba que descobri tudo há meses, Mateus. Tudo. Cada ligação sua fingindo preocupação, cada visita calculada, cada presente ensaiado. Tudo foi uma grande encenação baseada nas instruções que sua mãe deixou. Peguei uma das mensagens impressas. Aqui ela diz: seja gentil com ele nos últimos tempos. Quando ele morrer, você vai se lembrar que foi um bom filho. É exatamente isso que você tem feito, não é? Mateus finalmente encontrou sua voz, mas ela saía rouca e trêmula. Pai, mãe estava morrendo. Estava desesperada, falando coisas sem pensar direito. Sem pensar direito? Ela pesquisou estatísticas, planejou estratégias, orientou você sobre como me manter isolado para garantir que eu não refizesse minha vida. Isso não foi desespero, foi frieza calculada. Mostrei as pesquisas sobre expectativa de vida. E você? Você também estava desesperado quando concordou que 60% dos homens viúvos morrem nos primeiros 2 anos? Ele baixou a cabeça, incapaz de manter contato visual comigo. Sabe o que mais me machuca, Mateus?
Continuei, minha voz ficando mais intensa. Não é nem o fato de vocês terem esperado por minha morte. É a forma como você interpretou o papel do filho preocupado com tanta perfeição que quase acreditei. Peguei outro papel. Cada telefonema perguntando como eu estava. Cada visita trazendo comida cara. Cada presente caro. Tudo isso estava aqui, planejado pela sua mãe. Demonstre carinho, dê presentes. Mantenha-o isolado, mas feliz até ele morrer naturalmente. Mateus finalmente levantou a cabeça e vi lágrimas nos seus olhos. Mas não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de quem foi pego em flagrante. Pai, eu sei que parece horrível, mas eu realmente me preocupo com você. Se preocupa, explodir. Você se preocupa com 300 mil reais de herança. Durante meses, toda vez que eu mostrava sinais de melhora, via frustração nos seus olhos. Toda vez que mencionava doar dinheiro para a caridade, você entrava em pânico. Levantei-me e comecei a andar pela sala. Você sabe o que eu fiz durante esses meses, Mateus? Interpretei o papel do pai deprimido e moribundo que vocês esperavam que eu fosse. Fingi tremores nas mãos. Criei situações de risco. Até mesmo encenei crises de pânico para te manter interessado em minha deterioração. Seus olhos se arregalaram. O que você está dizendo? Estou dizendo que descobri seu jogo e joguei melhor que você. Cada telefonema meu fingindo estar mal, cada visita onde eu parecia mais fraco, cada ida ao hospital, tudo encenação para ver até onde você chegaria. Sentei novamente, olhando diretamente nos olhos de Mateus. Durante esses 3 meses gravei várias das nossas conversas. Tenho registros de você demonstrando satisfação sempre que eu parecia piorar, de você desestimulando minhas tentativas de socialização, de você sugerindo internação quando eu fingia estar mais confuso. Peguei meu celular. Inclusive gravei sua conversa telefônica com a Carla no hospital, quando você disse que eu não duraria muito tempo e que não poderia deixar eu doar tudo para a caridade. Mateus ficou completamente branco. Pai, você não pode ter. Posso e tenho. Além disso, fiz um novo testamento há 2 meses. Caso eu morra nos próximos 2 anos, você receberá apenas metade da herança. A outra metade vai para o Instituto Nacional do Câncer. Vi o desespero crescer em seus olhos. Mas tem uma condição para você receber sua parte. Continuei. Terá que ler uma carta lacrada que preparei na presença do advogado e de testemunhas. Nessa carta descrevo detalhadamente minha descoberta sobre sua conspiração com sua mãe e sobre como você seguiu as instruções dela para me manipular. Ele tentou falar, mas o cortei. Imagine a cena, Mateus. Você no escritório do advogado, lendo em voz alta para estranhos como planejou a morte do próprio pai para receber herança. Como se sentirá revelando que seguiu instruções de uma morta para manipular um homem que amava você incondicionalmente? O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de sua respiração pesada. Mateus finalmente encontrou palavras, mas elas saíram com dificuldade. Pai, eu sei que errei, mas você não entende a pressão que mãe colocou em mim quando estava morrendo. Ela estava obcecada com a ideia de você refazer sua vida e perder tudo. Pressão. Respondi com incredulidade. Mateus, você tem 28 anos, é formado, tem um bom emprego. Que pressão poderia uma mulher moribunda exercer sobre você que o forçasse a desejar a morte do próprio pai? Ele baixou a cabeça novamente. Não era bem desejar sua morte. Era mais como aceitar que ela aconteceria naturalmente. Aceitar. Você estava torcendo por ela. Cada vez que eu parecia mais fraco, vi alívio em seus olhos. Cada vez que mencionava me sentir mal, você ficava mais atento, mais esperançoso. Levantei-me e fui até a janela, olhando para o mar de Botafogo. Sabe o que mais me entristece? Durante 30 anos, eu e sua mãe criamos você com amor. Demos educação, oportunidades, valores. E no final, você nos viu apenas como uma conta bancária. Virei-me para encará-lo. E sabe o que é pior? Sua mãe morreu achando que havia protegido nossa fortuna familiar.
Morreu sem saber que eu descobriria tudo e que suas últimas ações destruiriam nossa família para sempre. Mateus começou a chorar, mas não eram lágrimas que me comoviam. Eram lágrimas de quem perdeu um jogo que achava que estava ganhando. Pai, por favor, tem que haver uma forma de consertar isso. Eu reconheço que errei, que fui manipulado pelas ideias doentias da mãe. Manipulado. Explodir novamente. Mateus, você é um adulto responsável. Ninguém te forçou a concordar com aquelas mensagens horríveis. Foi nesse momento que decidi usar minha última cartada. Já que estamos colocando as cartas na mesa, filho, preciso te contar sobre Margarida. Ele me olhou confuso, ainda enxugando as lágrimas. O que tem ela? Margarida é realmente uma viúva que conheci no grupo de apoio, isso é verdade. Mas nosso relacionamento romântico é completamente falso. Vi a confusão crescer em seus olhos. Como assim falso? Contei para ela toda esta história. Sobre as mensagens de sua mãe. Sobre sua manipulação. Sobre como descobri tudo. Ela ficou tão indignada que aceitou me ajudar a dar uma lição em você. Comecei a andar pela sala novamente. Nas últimas semanas, quando você pensou que eu estava perdendo a cabeça por uma mulher, na verdade estava executando uma vingança elaborada. Cada jantar onde ela falava sobre viajar comigo, cada menção aos meus recursos financeiros, cada demonstração de intimidade, tudo encenação para te deixar desesperado. Mateus me olhava como se estivesse vendo um fantasma. Pai, você... Eu o quê? Fui cruel, manipulativo, enganoso. Ri amargamente. Aprendi com os melhores, você e sua mãe. A diferença é que minha manipulação teve um propósito educativo. A de vocês tinha um propósito financeiro. Sentei novamente à sua frente. Durante semanas observei você entrar em pânico com a possibilidade de eu gastar suas heranças esperadas com uma nova mulher. Vi você tentar me convencer sutilmente a não me relacionar com ninguém, usando até mesmo a memória de sua mãe como argumento. A expressão de choque no rosto dele era completa. E agora, Mateus? Perguntei calmamente. Agora que tudo está revelado, agora que você sabe que descobri suas verdadeiras intenções, o que pretende fazer? Ele permaneceu em silêncio por longos minutos, processando tudo o que havia ouvido. Finalmente, com a voz quebrada, murmurou: Pai, eu sinto muito mesmo. Sei que não há desculpa para o que fiz. Sente muito por ter sido descoberto ou sente muito por ter feito? A pergunta o pegou desprevenido. Ele olhou para mim, depois para os papéis sobre a mesa, depois para suas próprias mãos. Sinto muito, por ter feito, por ter deixado a ganância falar mais alto que o amor que sinto por você. Pela primeira vez naquela noite, vi algo que parecia genuíno em seus olhos. Pai, eu realmente te amo, sempre amei. Mas quando mãe morreu, quando ela começou a falar sobre heranças e sobre como você ficaria sozinho, algo mudou em mim. Ele pausou, lutando para encontrar palavras. Foi como se ela tivesse plantado uma semente de ganância que foi crescendo e me cegando para tudo mais. Comecei a ver você não como meu pai, mas como um obstáculo temporário para minha segurança financeira. Suas palavras eram duras, mas havia honestidade nelas. E sabe o que é mais assustador? É que isso aconteceu gradualmente. Não foi uma decisão consciente de ser cruel. Foi uma erosão lenta da minha humanidade. Era a primeira vez em meses que Mateus falava comigo com completa honestidade, sem máscaras ou manipulações. Mateus, disse após um longo silêncio, você quer saber qual foi a parte mais dolorosa de tudo isso para mim? Ele assentiu, ainda com lágrimas nos olhos. Não foi descobrir que sua mãe havia planejado minha solidão perpétua. Helena estava morrendo desesperada, com medo de que eu refizesse minha vida e esquecesse dela. Foi cruel, mas posso entender o desespero de uma mulher enfrentando a morte. Levantei-me e fui até um porta-retratos com uma foto nossa de família. A parte mais dolorosa foi perceber que meu único filho, que eu criei com tanto amor, concordou com aqueles planos. Foi descobrir que você me via como um velho inconveniente que deveria morrer logo, para não complicar seus planos financeiros. Virei-me para encará-lo.
Durante 30 anos, Mateus, trabalhei duro para dar a melhor vida possível para você e sua mãe. Paguei escola particular, universidade, curso de inglês, viagens de formatura. Abri mão de sonhos pessoais para garantir seu futuro. Minha voz ficou mais intensa. E, no final, tudo que você viu em mim foi uma fonte de renda que estava demorando demais para se materializar. Mateus estava soluçando abertamente agora. Pai, eu sei que fui horrível. Sei que não mereço seu perdão. Mas, por favor, me dê uma chance de consertar isso. Uma chance de provar que posso voltar a ser o filho que você merece. Olhei para aquele homem de 28 anos chorando como uma criança e senti uma mistura complexa de raiva, decepção, amor e pena. Sentei-me novamente observando Mateus lutar com suas próprias emoções. Era evidente que ele estava genuinamente arrependido, mas também sabia que o arrependimento havia chegado apenas após ser descoberto e confrontado. Filho, disse finalmente, você quer uma chance de consertar as coisas? Então vou te dar exatamente isso. Ele levantou a cabeça, uma centelha de esperança em seus olhos vermelhos. Primeiro, quero que você procure um psicólogo. Não para fingir depressão como eu fiz, mas para entender como chegou ao ponto de desejar a morte do próprio pai por dinheiro. Isso não é normal, Mateus. Isso não é saudável. Ele assentiu vigorosamente. Sim, pai. Vou procurar ajuda. Segundo, quero que você escreva uma carta para sua mãe. Sei que ela está morta, mas quero que você coloque no papel tudo o que sente sobre ter seguido os conselhos dela, sobre como isso afetou nossa relação, sobre o arrependimento que está sentindo agora. Novamente ele concordou. Terceiro e mais importante, vou manter o testamento como está. Você receberá metade da herança, mas terá que ler aquela carta na frente do advogado e das testemunhas. Não como punição, mas como uma forma de assumir publicamente a responsabilidade pelo que fez. Mateus engoliu seco, mas assentiu. E quarto, continuei, quero que nossa relação seja reconstruída do zero. Sem mentiras, sem manipulações, sem cálculos financeiros. Se você conseguir provar nos próximos anos que realmente mudou, talvez eu reconsidere o testamento. Terminei olhando diretamente nos seus olhos. Mas se descobrir qualquer nova tentativa de manipulação, se perceber que este arrependimento é apenas mais uma encenação, você perderá tudo. Tudo mesmo. 3 meses se passaram desde aquela noite reveladora. Mateus procurou ajuda psicológica e tem comparecido religiosamente às sessões 2 vezes por semana. Escreveu uma carta de 15 páginas para Helena, que me mostrou voluntariamente, detalhando seu arrependimento e sua vergonha por ter seguido os conselhos dela. Nossos encontros agora são diferentes. Ele vem me visitar sem presentes caros, sem perguntas sobre minha saúde que mascaram preocupações com longevidade, sem sugestões sutis sobre isolamento social. Conversamos sobre trabalho, sobre o que ele está aprendendo na terapia, sobre planos futuros que não envolvem minha morte. Margarida se tornou uma amiga verdadeira, alguém com quem compartilho cafés semanais e conversas honestas sobre reconstrução de vida após perdas devastadoras. Não há romance entre nós, mas há uma amizade genuína baseada em experiências similares e na admiração mútua por termos encontrado formas criativas de lidar com traições familiares. Mateus ainda não sabe que talvez eu revise o testamento no futuro. Isso dependerá não apenas de suas mudanças comportamentais, mas de sua capacidade de provar que realmente compreendeu a gravidade do que fez e que nunca mais será capaz de priorizar dinheiro acima de relacionamentos familiares. Hoje, quando ele me ligou para perguntar como estava meu dia, não ouvi cálculos por trás da pergunta. Ouvi curiosidade genuína sobre meu bem-estar. E quando terminou a ligação dizendo "Te amo, pai", pela primeira vez em meses, acreditei nele. A frase que ele disse no passado, "Você deveria ter morrido antes da mamãe", nunca foi pronunciada abertamente, mas estava implícita em cada ação manipulativa que tomou. Hoje, finalmente, tenho a sensação de que recuperei meu filho de verdade.